Esse é o Juridiquês Não Tem Vez, o podcast do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um espaço criado para aproximar o direito das pessoas com uma linguagem simples, direta e sem complicação. Aqui a gente explica o funcionamento da justiça e ajuda você a entender melhor os seus direitos e os termos técnicos. Nós iniciamos essa temporada de 2026 com um tema urgente, que impacta milhares de mulheres todos os dias: a violência doméstica e de gênero. E os números são alarmantes. Só para se ter uma ideia, no estado de São Paulo, o número de medidas protetivas concedidas pela Justiça aumentou mais de 5 vezes na última década. No ano passado, foram cerca de 118 mil pedidos acolhidos. E não é só isso. Os processos envolvendo violência doméstica e os casos de feminicídio também seguem em alta ano após ano. É importante informarmos, portanto, como funcionam os mecanismos de proteção e qual é o papel do judiciário nesse cenário. Para conversar conosco sobre o assunto, recebemos aqui hoje a juíza Fernanda Yumi Furukawa Hata, que é integrante da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, compõe a Comissão de Gênero e Raça de Proteção às Magistradas e Servidoras do Tribunal e participa dos Fóruns Nacional e Estadual de Magistrados na área da violência doméstica. Atualmente, Fernanda atua como juíza titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba. É mestre em Direito pela PUC São Paulo e especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, além de ter graduação em Psicologia. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Ana Rita. Queria agradecer o convite do setor de comunicação do tribunal, na pessoa da Cecília. E estar com você é um lugar muito tranquilo e muito familiar, já que somos colegas de concurso. Então, estar em casa aqui. Obrigada, Fernanda. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Fernanda, vamos começar do básico. Quais são as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha? Então, é importante falar que as medidas protetivas de urgência são decisões judiciais. Então, o juiz aos juízes concedem medidas após o pedido da vítima e nós temos medidas protetivas que são concedidas e obrigam o agressor. Então, essas são as que nós mais conhecemos, por exemplo, suspensão, restrição do porte da arma de fogo, afastamento da casa, do lar, proibição de aproximação da vítima, proibição de contato. E é importante que a gente fale, porque o contato não é só por meio telefônico, o contato por qualquer rede social, WhatsApp, Instagram, Pix, com mensagens, isso está proibido. Proibição de frequentar os lugares em que a mulher que recebe a medida protetiva frequenta, em especial a casa, o local de estudo, o local de trabalho. Nós podemos também colocar nas decisões a fixação e a suspensão de visitas ou não, e aí vai depender muito do caso a caso, se existe uma violência contra os filhos, também falando aí de casal e ex-casal, possibilidade de fixar alimentos provisórios para os filhos, inclusive também para a vítima, e também encaminhar esse requerido, esse agressor, para um programa de recuperação, como, por exemplo, os grupos reflexivos de gênero. Acompanhamento psicossocial pode ser determinado, lembrando que todo esse é um rol exemplificativo. A Lei Maria da Penha, ela traz como exemplos essas situações de medidas protetivas que obrigam o agressor, mas outras situações, a juíza, o juiz pode, no caso concreto, verificar a necessidade de uma inclusão de uma outra medida. Isso são medidas apenas que obrigam o agressor. Nós não podemos esquecer que também nós temos medidas protetivas de urgência que vão ser concedidas para a ofendida, para a vítima, como, por exemplo, o encaminhamento a um programa de proteção, a recondução ao lar, se ela deixou o local, a possibilidade de uma separação de corpos sem perder nenhum dos seus direitos, a matrícula dos filhos numa escola, numa instituição de educação básica mais próxima da sua residência, possibilidade da concessão do auxílio aluguel e também a proteção patrimonial para o que for necessário. Legal, Fernanda. E quem é que pode solicitar essa medida protetiva? Ou seja, quem é a pessoa protegida pela Lei Maria da Penha? Eu queria que você respondesse essa pergunta, se possível, falando um pouquinho sobre a efetividade dessas medidas, ou seja, sobre a confiança, né, das pessoas agredidas, das pessoas vítimas de violência nessas medidas.
Qualquer mulher pode pedir uma medida protetiva, tá? Então, nós estamos abarcando aqui as mulheres cis, as mulheres trans, todas podem pedir medidas protetivas. Nós temos alguns julgados, também alguns casos, algumas situações de concessão de medidas protetivas para casais de homens homoafetivos também. E é importante de falar sobre a questão dos números das medidas protetivas, porque nós temos recentemente muitas notícias de mulheres vítimas de feminicídio que tinham medidas protetivas. Aí parece que a medida protetiva não funciona. Nós temos dados, né? Então tem uma pesquisa do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o raio-x do feminicídio, que fez uma pesquisa no Estado de São Paulo, tá? Dados nossos, números nossos, que revelou que 8% das mulheres vítimas de feminicídio tinham medidas protetivas. É claro que essas notícias, elas estão estampadas nas nossas manchetes. E fica parecendo que são a maioria, mas não são, tá? Inclusive, em São Paulo, nós temos números inferiores do restante do Brasil. E como uma mulher que esteja, né, uma pessoa que esteja em situação de violência doméstico-familiar, como é que uma pessoa pode fazer para pedir essa medida? Ela precisa ir ao fórum, ela vai à Defensoria Pública, ou seja, que organismos que ela busca aí no Estado? A mulher ela pode ir pessoalmente na delegacia. Então, se tem uma delegacia especializada na sua cidade, ela pode ir na Delegacia de Defesa da Mulher. Ou se não tiver uma DEAM, uma DDM, ela pode ir na Delegacia Geral. Além disso, existe a possibilidade de pedir por meio da delegacia eletrônica. Então, por meio do site da delegacia eletrônica, ela pode solicitar a medida protetiva. Mas ela também pode utilizar de outras formas, como, por exemplo, pedir essa medida protetiva por meio de uma advogada ou um advogado, né? Então, existem várias formas em que ela pode solicitar essa medida protetiva. E depois que esse pedido é feito, o que acontece? Esse pedido, ele vem encaminhado para o fórum, né? E aí nós temos até 48 horas para analisar e decidir esse pedido, tá? Isso é encaminhado de forma urgente, então se a gente pensar no fórum como um plantão médico, isso entra como emergência e é analisado prioritariamente, tá? É uma questão urgente dentro do fórum, vai ser analisado e ela vai ser informada ou por meio do WhatsApp, se ela autorizou ali na delegacia, se ela autorizou essa comunicação mais rápida por meio do WhatsApp, ou por meio da oficial ou do oficial de justiça, quem vai informar se a medida foi concedida ou não. Uma dúvida muito comum das pessoas também é se toda medida protetiva vira um processo criminal, né? Responde isso pra gente. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a mulher, ela quer interrupção da situação de violência, ela não quer necessariamente um processo, uma análise criminal, inclusive a aplicação de uma sanção, ela quer que a situação de violência acabe. Então, a medida protetiva, ela pode ser solicitada sem início, tá, da investigação criminal e pode ser que daquele pedido da medida protetiva, que a gente está falando de um início, um momento muito inicial. Isso pode virar uma investigação ou não, pode ter inquérito ou não, a delegada ou o delegado pode analisar ou não, pode virar um processo, mas a gente está falando de um momento muito inicial, né, que nós não sabemos qual vai ser o desenrolar. Então, muitas das vezes nós temos medidas protetivas que são concedidas e finalizam só com a medida protetiva. E como essas medidas são fiscalizadas, Fernanda? Como é que a polícia e o Poder Judiciário atuam na fiscalização do cumprimento dessas medidas? Depois que as medidas protetivas de urgência elas são concedidas, nós temos já um sistema integrado, Tribunal de Justiça com Polícia Militar, né? Então a mulher pode, por meio do aplicativo SP Mulher Segura, solicitar qualquer apoio. Além disso, em vários municípios, nós temos a Guardia Maria da Penha, que é um convênio Ministério Público com a Guarda Municipal da cidade, que vai também poder fazer essa fiscalização, né? Dependendo da cidade, como é que é esse acompanhamento, para poder checar com a vítima se está tudo bem, se está tudo certinho. E o fórum também, periodicamente, entra em contato com essa mulher para checar se está certo. Primeiro, se o celular, o endereço continua o mesmo, se teve alguma situação de violência posterior ou não. Então, esse contato é frequente. Muito se fala hoje, Fernanda, sobre o uso das tornozeleiras eletrônicas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como está o uso dessa ferramenta, se ela está à disposição de todos os estados, ou seja, em todo o Brasil, se existe alguma limitação no uso desse equipamento e qual é o papel desse equipamento, né, desse equipamento tecnológico bastante inovador na proteção das vítimas de violência doméstica familiar.
Esse tema é um tema quentíssimo, porque nós temos a Lei 15.383, de 2026, de abril, agora, né? Impondo o monitoramento eletrônico como uma das medidas protetivas de urgência, né? Então, ela está disponível, né, na maioria dos estados. Em São Paulo, é importante falar que nós temos um termo de cooperação, inclusive assinado recentemente, no dia 30 de março agora, de 2026, entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo. Nós temos inicialmente disponibilizados 1.750 tornozeleiras, né, que estão disponíveis para a região da Vara de Garantia de São Paulo, as varas de violência doméstica de São Paulo e também para a região de Santos e Sorocaba. Isso está progressivamente aumentando, né? O termo de cooperação é justamente isso, para poder ampliar o número de tornozeleiras e poder ampliar para o estado inteiro de São Paulo. Fernanda, ainda sobre o tema das tornozeleiras eletrônicas, né? Quando é que cabe a aplicação dessa ferramenta, né? Quando é que a gente usa, né, concede o uso da tornozeleira eletrônica para o agressor? E ainda, né, nos casos, né, nos estados, nas comarcas em que não há essa ferramenta, em que não há tornozeleiras disponíveis, como faz? O uso das tornozeleiras, ela depende de uma decisão judicial, então ela depende do Poder Judiciário, o juiz vai analisar os critérios para fixar essa tornozeleira, que vão ser nos casos de risco atual ou iminente à integridade físico-psicológica da vítima. Então, cabe ao juiz analisar qual que é a situação mais grave para a imposição da tornozeleira, né? Nós estamos falando de uma política pública que depende do Poder Judiciário, fazendo essa análise, esse critério, mas também depende do Poder Executivo. E nós estamos aí nesse termo de cooperação ampliando progressivamente o uso de tornozeleiras. Mas vamos pensar nas cidades que não têm esse tipo de medida. O que nós podemos fazer? Nós podemos aumentar as medidas protetivas, então se o afastamento era de 50 metros, aumentar para 300 metros, impor mais medidas protetivas, pedir ajuda da Polícia Militar e da Guarda Municipal para ampliar a fiscalização das medidas protetivas naquele caso, e em última hipótese, porque sempre tem uma análise de adequação e de necessidade, a decretação da prisão preventiva. Identificado o descumprimento de uma medida protetiva, né, o que acontece? O que acontece com o agressor? É muito importante que as vítimas, as pessoas que tenham medidas protetivas de urgência, saibam. Teve um descumprimento de medida protetiva, registrem, né, gravem, filmem, tirem foto, estejam com testemunhas e vão diretamente para a delegacia, ou para o Ministério Público, ou para a Defensoria, para informar esse descumprimento, né? Porque o descumprimento da medida protetiva é uma situação muito gravosa, que permite, inclusive, a decretação da prisão preventiva e também o cometimento de um novo crime. O crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha é um crime grave com uma pena mínima de 2 anos, é uma pena grande. Aproveitando também um pouco da sua formação em psicologia, né, na sua avaliação, quais são hoje os maiores desafios, né, no combate à violência de gênero? Nós temos várias situações. A violência como um fenômeno multifatorial, né, ela tem uma dificuldade, primeiro, porque a juíza ou juiz que está no município não necessariamente atua só com a violência doméstica, mas ela tem que fazer parte dessa rede de enfrentamento à violência doméstica, que depende de vários setores do município. Nós temos restrição financeira para desenvolver os projetos, precisamos de equipe multidisciplinar, né? Precisamos aí contar com apoio e que cada município tenha aquele setor de psicóloga e assistente social para poder dar amparo para essas querentes das medidas protetivas, as vítimas, mas também para os agressores. E aí esse cuidado com o olhar para os grupos reflexivos de gênero é muito importante. Nós precisamos aí ter toda essa equipe, esse aparato. Além disso, nós sabemos do ciclo da violência, né? Uma psicóloga norte-americana chamada Lenore Walker fez uma pesquisa com vários casos de violência doméstica e identificou que a violência contra a mulher ela acontece de forma cíclica. Então, depois da violência ocorrida, que teve esse aumento da tensão e a explosão, o próximo passo é a lua de mel, né? Esse pedido de desculpas, perdão, nunca mais vai acontecer. É o momento em que as mulheres pedem a revogação da medida protetiva, só que como um ciclo já passa para a próxima fase. Então, logo depois do perdão da revogação da medida protetiva, volta a ocorrer uma nova violência mais grave, mais intensa, e aí a mulher percebe, né?
por experiência, né, no dia a dia do fórum, nós conversamos com muitas mulheres, nós sabemos. As mulheres que estão na nossa frente, sendo ouvidas como vítimas e que pediram medida protetiva ou até vítimas em audiências de instrução e julgamento, elas relatam, não foi a primeira vez, mas foi agora que eu tomei coragem para denunciar, para pedir a medida protetiva. Então, o ciclo da violência é uma situação que também prejudica, porque nós temos que respeitar a autonomia dessa mulher, o interesse dela, mas com muito receio de que a violência piore, que tenha um escalonamento da violência. Pegando um gancho nessa sua fala, você já disse aqui pra gente quem pode solicitar a medida protetiva, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre que tipos de violência justificam esse pedido. Bem importante essa parte, porque muitas das pessoas acreditam que só pode pedir uma medida protetiva quando tem uma violência física, né? A violência que deixa o roxo, deixa a marca. Mas, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela prevê outros tipos de violência que podem permitir que a mulher peça uma situação de proteção. Então, além da violência física, que são as lesões, vias de fato, nós temos também a violência psicológica, que é essa violência que não vai deixar marcas no corpo, mas vai deixar marca e trauma e dano emocional na vítima. A violência sexual, então, desde querer ou não manter relação sexual, ter ou não filhos, a violência patrimonial. Hoje ninguém fica sem o celular e nós vemos muitos casos de violência em que o requerido quebra o celular, quebra os objetos de trabalho, quebra o veículo, violência moral, né? Então, o xingamento, a ofensa já é uma violência e permite solicitar medida protetiva. E, recentemente, nós temos também uma lei, agora de abril de 2026, a Lei 15.384, que prevê a violência vicária. É um tema muito recente, nós ficamos sabendo, em especial, pelo caso tristíssimo de Itumbiara, né? Então, essa violência vicária, que também é o trabalho de uma outra psicóloga, de uma psicóloga argentina, que trabalha na Espanha, e ela cunhou esse termo violência vicária, que é a violência em que, para atingir a mulher, o agressor ele vai atingir filhos, ascendentes, enteado, pessoas de cuidado da mulher, como objeto para poder atingir essa mulher vítima da violência, né? Então, vejam, não é só a violência física que permite a solicitação da medida protetiva, mas nós temos vários outros tipos de violência. E Fernanda, mesmo com esse aumento vertiginoso, né, dos números de casos de violência doméstico-familiar, existe ainda subnotificação? A gente pode falar ainda de um cenário de subnotificação? Muitas mulheres... Primeiro, porque elas não identificam como vítimas de violência, então elas nem procuram os órgãos de segurança pública, ou elas vão tentar resolver internamente dentro da casa, conversando com o companheiro, com o pai, com o filho, sobre como resolver essa situação. Elas têm muito receio até das consequências penais e acabam se submetendo a situação de violência, e também por desconhecimento de todas as ferramentas possíveis e necessárias que ela tem para terminar com essa situação de violência. Então, nós temos números subnotificados e até dos números de medidas protetivas que você trouxe no início da nossa conversa. Desse número, metade das medidas protetivas que foram concedidas pelo Tribunal de Justiça foram revogadas. Né? Então, nós temos um número muito grande de pedidos de revogação das medidas protetivas que fazem com que existam mulheres que vão desistir ou da medida protetiva, levando a uma subnotificação. E para quem está nos ouvindo agora, Fernanda, e talvez esteja vivendo uma situação de violência, mas talvez tenha medo ainda de procurar ajuda. Qual a sugestão que você daria? Né? Qual o conselho que você daria? A gente tem que pensar que essa mulher vítima de violência, ela é uma mulher em rota crítica. Ela acabou de sofrer a violência, ela está fragilizada. Muitas das vezes, até vítimas que têm conhecimento jurídico, entendem do direito, são formadas em direito, mas não sabem o que fazer porque elas estão no meio de toda a situação da violência. Então, seria muito importante que essas mulheres buscassem informação, antes mesmo de buscar uma delegacia, antes mesmo de buscar uma advogada, mas busquem informação, saibam todas as possibilidades que vocês têm, busquem por apoio psicossocial, todos os municípios têm um CRES, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, busquem ajuda
com a psicóloga, com o assistente social, busquem a OAB. Será que ele pode tirar a guarda do meu filho? Será que ele pode, eu posso perder a casa, que são dúvidas frequentes? Procurem o Ministério Público, a Defensoria, para tirar essas dúvidas jurídicas. E aí, com esses instrumentos em mãos, o conhecimento do que pode ser feito ou não pode ser feito, aí sim, a gente consegue empoderar essa mulher para que ela tome uma decisão de pedir ou não medidas protetivas. E que canais, Fernanda, essa mulher pode acessar imediatamente para pedir essa ajuda? Nós temos tanto a possibilidade, e aí falando de meios eletrônicos e que podem facilitar a vida dessa mulher, então a delegacia eletrônica, o aplicativo SP Mulher Segura, a Carta de Mulheres, que aí é um serviço do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um canal online para dar informações sobre violência doméstica para a vítima ou para terceiros interessados. E nós temos também a Central de Atendimento à Mulher, que é o número 180. Então, nós temos essas possibilidades para poder auxiliar tanto as vítimas quanto terceiros, porque muitas das vezes a família está vendo o que está acontecendo, as amigas estão vendo o que está acontecendo, colegas de trabalho sabem e não sabem o que fazer para auxiliar essa mulher vítima. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, uma alegria te reencontrar e muito obrigada por trazer todo o seu conhecimento, toda a sua expertise em relação a um tema tão relevante aqui para o nosso podcast. Para quem nos escuta, esse foi mais um episódio do Juridiquês Não Tem Vez. Fernanda, se quiser se despedir da turma, fica à vontade. Eu agradeço novamente o espaço para poder falar de um tema tão importante. E eu já aproveito também para dar um abraço e mandar um abraço para a minha equipe de Itatiba, até porque a juíza não faz nada sozinha. Então, para toda a minha rede de enfrentamento à violência doméstica de Itatiba, para a minha equipe do cartório de Itatiba e também para o pessoal de socorro, que foi a minha inicial, que também o meu trabalho na parte da violência doméstica começou lá. Obrigada. Super obrigada, Fernanda. E o Juridiquês Não Tem Vez retoma sua temporada de 2026, trazendo temas interessantes para toda a população e explicações em uma linguagem de fácil compreensão. A produção e o roteiro do podcast são da Cecília Abate, gravações e edições da Valéria Vieira, Naira Dias e Eliseu Rego e operação de áudio de Elias Freitas. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e até a próxima.